Oi, gente, tudo bem? Então, vamos aqui discutir agora o chamado comprimento de localização, né? Lembrando que esse vídeo está dentro da disciplina da pós-graduação em Física da UFAL, tópico de localização de Anderson e também métodos numéricos. E eu estou usando aqui para exemplificar essa pequena aula, esse e-book, né, que eu produzi aqui no Instituto de Física em colaboração com alguns alunos. Esse e-book está à disposição de todos os alunos interessados, tá? Tá no meu site, eu ponho o link aqui para o pessoal baixar, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para essa parte do chamado comprimento de localização. Então, só recapitulando, né? Eu vou pensar no problema, por exemplo, para simplificar a gente, eu vou pensar no problema de uma cadeia, tá? Cadeia, ou seja, átomos alinhados. E aí você pode pensar num polímero ou estruturas onde você tenha transporte mais numa direção do que nas outras, né? Então, mas do ponto de vista assim, ideológico, a idealização seria uma linha de átomos, seria um modelo idealizado só para a gente discutir os conceitos, mas a gente pode depois adaptar isso para geometrias um pouco mais sofisticadas, tá bom? Então vamos lá. Então a ideia primeira é você ter uma linha de átomos, uma cadeia mesmo de átomos, e eu quero definir, por exemplo, o comprimento característico dos autoestados, da função de onda. Então a função de onda, eu quero saber qual é o tamanho característico aí. Uma das maneiras de você caracterizar, principalmente em sistemas grandes, é o chamado comprimento de localização. Então, o que seria o comprimento de localização? Você vai pensar o seguinte: você vai assumir, deixa eu dar uma ampliadinha aqui, pronto. Você vai assumir que a função de onda num dado átomo I da cadeia, né? Esse I ele vai correr do primeiro até o enésimo, por exemplo. Então tem uma cadeia com N átomos, onde N é um N grandão. Aí você vai ter ali, né, a função de onda no átomo 1, no átomo 2, no átomo 3, no átomo 4. Então você vai ter uma função de onda aí, né, distribuída em todos esses átomos aí. Uma componente da função de onda distribuída em todos esses átomos. Essa componente, seria esse φ sin I, ela vai ser uma coisa proporcional a uma exponencial. O que é essa exponencial? Exponencial, gente, estou falando assim, estou dizendo o seguinte, que o envelope cobrindo essa distribuição das componentes da função de onda, ele tem um comportamento exponencial. Então, observe que a exponencial ela tem aqui na distância e aqui um comprimento característico, que é o comprimento onde essa exponencial ela é não nula, vamos dizer assim, né? Então, quando, né, você tem esse R muito maior do que esse lambda, isso aqui vai para zero. Quando você tem esse R menorzinho do que o lambda, você tem essa função de onda existente. Então, assumir que a função de onda tem este envelope, nos traz automaticamente a definição dessa largura típica na qual o envelope é não nulo. Grosso modo é isso. Tá? Então, esse comprimento de localização, ele tem esse caráter aí, né, como sendo essa dimensão efetiva, né, deste envelope, desse decaimento exponencial da função de onda. Compreendeu? E aí tem várias técnicas de você calcular essa quantidade, né? E existe também, obviamente, outras formas de você medir o tamanho característico, o tamanho médio da função de onda. Existem outras maneiras. A função de participação aí, uma entropia é outra, né? Ou você pode medir, por exemplo, o desvio médio quadrático, usando a função de onda como sendo uma probabilidade, por exemplo, né? Que ela é uma probabilidade, né? Então você pensa na função de onda como uma distribuição de probabilidade, que é o que ela é, e calcula ali a largura característica, onde a probabilidade do elétron estar num dado posição R da cadeia é o valor da função de onda. Né? Então, usando essa interpretação probabilística da função de onda, você calcula o R2, por exemplo. Certo? Essa é outra estratégia. Né? Então, existem várias maneiras de você medir esse tamanho característico. O comprimento de localização ele é bastante útil quando você tem sistemas grandes. Por quê? Porque ele é, entre aspas, simples de calcular.
você pode calcular ele por estratégias de grupo de renormalização ou por estratégias de matriz de transferência, como a gente já discutiu em alguns vídeos aí do curso, tá bom? Então essa é uma das vantagens. E aí, o cálculo do comprimento da localização permite que você faça tamanhos grandes. Se você for para as outras estratégias que eu falei, a participação, a entropia ou esse desvio médio quadrático, você precisa tradicionalmente fazer uma diagonalização do hamiltoniano, que é algo caro computacionalmente se você vai para tamanhos grandes. Então, se você quer, eu quero diagonalizar o hamiltoniano de um sistema de 20 mil átomos. Computacionalmente é mais caro. Você vai precisar de uma máquina melhorzinha, uma memória legal. Há um tempo, mesmo que você use um sistema, sei lá, paralelizado, mas há um tempo computacional maior. Entendeu? Já o cálculo de você assumir esse envelope aqui e calcular essa largura característica, você pode fazer ele de uma maneira bem mais rápida, inclusive para sistemas grandes, 10 a quinta, 10 a sexta. Eu já fiz nos meus trabalhos 10 a sétima átomos, então dá para fazer muita coisa. Né? Então, uma das estratégias é, por exemplo, você usar aqui um método de renormalização. Tá? Então, como seria esse método de renormalização? Seria o seguinte. Vou explicar aqui grosso modo para vocês. Então, pense o seguinte. Pense que você tem lá um dado hamiltoniano, que seria, por exemplo, o hamiltoniano sem termo de interação, sem um termo de Hopkin, por exemplo. Tá? O hamiltoniano livre lá. Se for só os átomos lá, sem o termo de interação. Aí você sabe os autoestados desse cara. É fácil calcular. Tem ou seja, só a diagonal do hamiltoniano unidimensional, o resto sendo zero, você sabe calcular isso aí. Dá para diagonalizar esse hamiltoniano fácil. E aí você agora tem uma perturbação, tem um termo de interação, ou seja, um termo de Hopkin, por exemplo. Aí você pode, a partir do conhecimento desses caras aqui, você pode fazer uma estimativa de como seria os estados com a perturbação, com a modificação da interação aqui. Como é que você faz isso? A gente faz lá em elétron. A gente vai calcular uma função de Green. Então, a gente vai pegar o estado, meio que dos átomos livres lá. Aí a gente sabe os autoestados dele. Aí agora a gente vai ter um novo hamiltoniano. Esse hamiltoniano é o hamiltoniano livre mais o termo de Hopkin, por exemplo. E aí eu quero saber quem são os autoestados desse cara. Aí você faz isso usando o operador de Green, que basicamente é essa formulinha aqui. Tá bom? Então, beleza. Então você vai usar um termo de Green, um operador de Green, onde esse operador de Green é basicamente isso aqui, né? Ok? Então, usando essa relação aqui e o operador de Green, você pode escrever um sistema de equações aqui, né? Essa equação 7,3 vem basicamente dessa equação aqui. É só você efetivamente tratar isso como matrizes, coloca umas identidades aqui, e aí você chega nessa equação 7,3. Né? Aí agora o que eu faço? Eu posso pegar essa equação, isso aqui basicamente é um número, eu posso calcular aqui fazer um sanduíche de Ln aqui. Eu pego a equação 7,3, faço um sanduíche com, né, o estado L e o estado N. Tá bom? Então, isso aqui. Então, aplicando esse sanduíche aqui, eu chego nessa equaçãozinha aqui. Isso aqui é uma relação de recorrência. Basicamente é isso, é uma relação de recorrência. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente vai fazer a seguinte coisa. Né? Quem é esse cara aqui? Isso aqui eu tenho que multiplicar duas matrizes, no final da conta. Então, a multiplicação dessas duas matrizes dá isso aqui. Tá bom? Feito isso, você dessa equação 7,4 chega nessa equação 7,5 aqui. Já feito o sanduíche. Bota os conjuntos completos, faz aquela brincadeira, né? E é tranquilo. Essa multiplicação você faz fácil. Você bota aqui no meio um conjunto completo em K, e aí faz aqui os elementos, chega facilmente nessa equaçãozinha aqui. Tá bom? Onde esses caras aqui são os elementos do hamiltoniano, que você conhece, é o hamiltoniano de Anderson dimensional. Aí você escreve essa equação aqui, já colocando aí os elementos que você conhece. Né? A energia diagonal e o Hopkin de primeiras vizinhas. Então, para cada átomo, você vai ter uma matriz dessa de Green, entendeu? Uma relação dessa de Green. Aí, ou seja, esse sistema de equações aqui é um sistema de equações onde você tem o elemento de Green associado com cada átomo.
Então é como se fosse uma equação onde você está fazendo uma relação de recorrência entre a componente da função de Green em cima de cada átomo do material. O que eu posso fazer? Eu posso renormalizar, eu posso remover um dado átomo desse sistema. Como? Eu pego um sistema desse aqui, por exemplo, aqui não tem um G1 aqui, eu boto ele aqui. Aí eu removi esse cara daqui, entendeu? Então eu posso eliminar esta equação aqui, substituindo as variáveis dela que estão aqui, aqui. E aí você dizimou o sítio 1, por exemplo. Entendeu? Aí você sai fazendo isso, recursivamente. Você sai dizimando, aí você dizima todo mundo. Vai dizimando todo mundo, sai dizimando todos os átomos, fazendo esse truque de renormalizar, de resolver a equação, substituindo uma equação na outra. Feito isso, você vai montando relações, tá? De parecidas. Você vai... Vou explicando aqui. Digamos que eu pegue esse cara aqui e substituo aqui. A equação nova, ela é parecida com a anterior. A diferença é que as quantidades de hopping e de diagonal vão ser modificadas. Então, por exemplo, dar um exemplo para vocês, essa equaçãozinha aqui. Essa equaçãozinha aqui é isso. Você renormalizou um dos caras. Aí sai organizando ela, trabalhando, aí você chega numa equação que ela é basicamente a mesma equação. Você tem um termo de Green multiplicado por uma nova energia diagonal, tem um termo de hopping aqui, um termo de hopping normalizado. Entendeu? Então você renormaliza as energias da diagonal e a energia de hopping. Feito isso, você vai montar uma equação, certo? Uma equação de renormalização. Equação de renormalização, onde você consegue renormalizar as energias dos átomos que ficaram. Você, digamos, tem 3 átomos aqui, aí eu dizimo esse cara aqui, sobe esses 2 da cabeça. Aí eu renormalizo essas energias aqui. Viu? Então eu tenho esses 3 átomos aqui, eu pego e dizimo esse. Aí eu fico com 2. Esses 2 aqui eu renormalizo a energia dele e renormalizo a energia dele. Por quem? Por essas equações aqui. E, obviamente, renormaliza também quem? O termo de hopping. Aí o termo de hopping é normalizado por essa equação aqui. Feito isso, o que eu tenho? É o seguinte. Se eu dizimo todo mundo, aí só sobra o primeiro e o último, se não tiver hopping efetivo do primeiro com o último, o sistema é um sistema isolante. Se tiver algum hopping efetivo, o sistema tem especificidades que podem levar ao sistema ser metálico, por exemplo. Então, o comportamento deste hopping efetivo, ele vai me dizer se o sistema é isolante, ou seja, os estados são localizados, ou se esse sistema pode ser metálico. Entendeu? Então, esse termo de hopping efetivo entre os átomos que restam, ele é um termo relevante para a gente saber se o sistema ele é metálico ou se ele é isolante. Ou seja, para calcular o comprimento de localização. Tá bom? Então, aí a gente vai agora. Né? Então, essas são as equações de renormalização. Aí, feito isso, a gente vai calcular aquele cara. Então, a função de onda e a função de Green elas estão relacionadas. Né? Então, esse carinha aqui, ele está relacionado com a função de onda no sítio N. Esse cara aqui no sítio 0. Então, isso daqui vai voltar... O que é esse cara aqui? Isso daqui é como se eu estivesse calculando o log da função de onda do sítio N dividido pela função de onda do sítio 1. Isso é essa fração aqui é aquela mesma fração que a gente já usou no cálculo lá da matriz de transferência. Quem não lembra, dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz de matriz de transferência. Onde a gente calcula pela matriz de transferência a função de onda no último sítio, pega a função de onda no início e calcula o log dessa razão aí e divide por N. A gente fez isso lá. Então, essa equação aqui é a mesma equação 2.9, que é o inverso do comprimento de localização, que a gente escreveu lá no caso da matriz de transferência, sendo que aqui eu estou usando a função de Green, que estão relacionadas, entendeu? A menos aí de umas constantezinhas. Compreendeu? Então, pronto, feito isso, o cara chega, né, nessa relaçãozinha aqui. E essa relaçãozinha aqui, você faz o limite de n grande e chega basicamente nessa expressão, como eu tinha dito lá no início. O comportamento desse hopping efetivo
é que vai me dizer se o sistema é isolante, ou seja, isso aqui é diferente de zero, ou se o sistema é metálico, ou seja, isso aqui é igual a zero. Tá bom? Então é isso. Então, basicamente, uma das estratégias mais eficientes para você calcular como é a localização é essa da função de Green. Ela é bem rápida e bem estável. Né? Muitas vezes, essa razão aqui, calcular via essa razão, não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é você ir acompanhando o termo de Hopper efetivo, vai dizimando, e vai calculando, acompanhando o Hopper efetivo, e aí faz uma regressão desse cara. Entendeu? Você faz um plot desse Hopper efetivo, do logaritmo dele, versus o número de átomos que você dizima, o n, e aí faz uma regressão linear. Então, muitas vezes, essa estratégia é mais eficiente, entendeu? Mas você pode também chegar a calcular pela fração. Dizima todo mundo e calcula log de Hopper sobre n. Pode fazer também, certo? Não é a melhor estratégia, não é tão eficiente quanto fazer a regressão linear, mas serve também, tá bom? Pronto, aí, gente. Então a gente entendeu aí o que é o complemento de localização, revisitou, né? A gente já tinha falado sobre isso e vimos aí, pelo menos, discutindo qual é aí a estratégia de você calcular esse complemento de localização usando esse método de função de Green. Tá bom, gente? Então é isso aí. Obrigado, viu? Um abraço aí para vocês. Tudo de bom.